Obrigada. Então, hoje começaremos com orações coordenadas e subordinadas, tá? Para a gente saber a diferença entre coordenada e subordinada, a gente precisa lembrar um pouco da ideia de sintaxe. A sintaxe, principalmente, não, nas orações de predicado verbais, o verbo é que vai comandar, né? E as de predicado nominal, a gente tem aquele verbo de ligação. Mas toda vez que a gente tem um verbo, a gente vai configurar como oração, tá? É importante ter isso bem fixado, tá bom? Aí, tendo ideia de que uma oração se configura pela presença do verbo, como que a gente faz para saber se há mais de uma oração num período, tá? Então, o que a gente faz? A gente conta os verbos. Se eu tiver 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tiver 3 verbos, eu tenho 3 orações. Se eu tiver 4 verbos, eu tenho 4 orações. E assim tá. Tá? Por que eu tenho que saber disso? Porque tendo 2 ou mais orações que se relacionam, a gente vai configurar a oração subordinada ou coordenada. Tá? Então, a oração coordenada é aquela que, ao separarmos, tá, as orações, elas têm um sentido sozinha. Então, elas não dependem uma das outras. Elas estão postas juntas naquele período, mas elas não dependem semanticamente uma da outra. Tá? Então, quando elas têm essa independência semântica, elas são chamadas de orações coordenadas. Quando não existe essa independência, nós vamos chamar de oração subordinada. E a oração subordinada, ela se configurará de uma forma bem explícita. Qual? Você vai procurar as 2 orações, tá? E tentar separar. Você não vai conseguir, semanticamente falando, tá? A oração subordinada, ela tem a oração principal e a oração que depende dessa oração principal, ou as orações que dependem dessa oração principal, tá? As coordenadas, a gente vai só numerar. Oração 1, 2, 3 e assim por diante, porque elas podem existir semanticamente sozinhas. Então, vamos aos exemplos de uma oração subordinada. Fui às compras após receber meu 13º. Fui às compras após receber meu 13º. Então, primeira oração, fui às compras. Segunda oração, após receber meu 13º. Ao separá-las, eu perco semanticamente a ideia, se eu colocar para vocês assim, após receber meu 13º. Tá? Semanticamente é uma frase estranha. Se é estranha, você pode entender que isso é uma relação subordinada, tá? E você vai ter uma oração principal. Qual que é a nossa oração principal aí? Fui às compras. Na oração coordenada, isso não vai acontecer. Fui às compras, pois recebi meu 13º. Tá? Então, fui às compras, uma ideia, e recebi meu 13º, outra ideia. Tá? Então, eu tenho oração 1 e oração 2. Quando eu faço isso, eu tenho uma relação de coordenação. Tá? Então, essa é a ideia de oração coordenada e de subordinada. Primeiro, nós vamos estudar as orações coordenadas. As orações coordenadas, elas têm 2 divisões. Assindéticas, ou sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, consecutivas e explicativas. Vou falar de uma por uma, tá? As orações coordenadas assindéticas, elas não são introduzidas por nenhuma conjunção. Síndoto é conjunção, tá? E a de negação. Então, a assindética é aquela que não tem conjunção, tá? Vamos pegar uma setinha aqui de lembrar da assindética. Normal, anormal. O A na frente nega. A mesma coisa aqui. Assindética. O A está negando
a conjunção, não conjunção. Então, não tenho conjunção. Mas, mesmo assim, elas estão justapostas, elas estão colocadas uma com as outras. Tá? Então, elas não vão ter o conectivo. Avancei lentamente até o bueiro e, vírgula, sentei-me. Tá? Então, eu tenho duas orações justapostas. Avancei lentamente até o bueiro, uma ideia, sentei-me, outra ideia, semântica. Duas orações coordenadas juntas. Não apareceu conectivo, oração coordenada assindética. Não tem outra nomenclatura? Não. As assindéticas, elas têm a ideia, pode ter ideia de adição, ideia de conclusão, mas gramaticalmente elas não têm outra nomenclatura. Elas vão ser coordenadas assindéticas. Bom, Jonas dá o sinal de partida, as lanchas se movimentam lentamente, os saveiros acompanham. Observe que está em negrito os três verbos. Temos, então, três orações. Três orações justapostas, sem conectivo. E que têm vida semanticamente sozinhas. Jonas dá o sinal de partida, uma ideia. As lanchas se movimentam lentamente, outra ideia. Os saveiros acompanham, outra ideia. Tá? Quando a gente uniu essas três, usou só vírgula. Tá? Uma chuva de pedras cortou-lhe a palavra, ponto e vírgula. Alguém lhe passou uma rasteira, ponto e vírgula. Seus óculos voaram. Três verbos, três orações justapostas pelo ponto e vírgula. Primeira ideia, uma chuva de pedras cortou-lhe a palavra. Alguém lhe passou uma rasteira. Seus óculos voaram. Tá bom? Então, são três orações justapostas. Qual é a nomenclatura dessas três orações? São orações coordenadas assindéticas. Tá? Dica: as orações coordenadas assindéticas vêm separadas por vírgula, ponto e vírgula ou dois pontos. Tá? Então, quando aparecer, vai contando os verbos e aparecer as vírgulas e você não observar o conectivo, você vai ver que ela é uma coordenada assindética. Tá? Assindéticas, como aquele quadro anterior disse para a gente, tá? Elas vão ser introduzidas por conjunções. Então, ela tem 5 tipos, tá? Porque síndroto é conjunção. Tá? Então, nós temos as conconjunções, estão introduzidas por conjunções. Como essa fruta agora ou guardo para mais tarde. Primeiro verbo como, o segundo verbo guardo. Tem duas orações ligadas por uma conjunção, ou, tá? Inclusive uma conjunção de alternância, né? Como agora ou mais tarde, duas opções, certo? Então, elas vão ser classificadas diretamente relacionadas ao tipo de conectivo que está entre elas, tá? Ele vai relacionar essas duas orações, o conectivo vai relacioná-las com uma ideia semântica. Dependendo dessa ideia, como nós vamos classificá-la. Qual que é o primeiro caso? Orações coordenadas sindéticas aditivas. Tá? Como o nome diz, aditivo é uma oração que soma ideias. Tá? Então, quando eu quero enumerar ideias, juntando essas ideias, somando essas ideias, eu uso os conectivos de adição. Quais são eles? Alguns estão aqui, eles são muitos, tá? Mas assim, os mais importantes é o i, né, o nem, não só, mas também, mas ainda, como e assim. Vamos dar uma grifada no mas também e o mas ainda, porque o mas vai ser principal de um outro tipo de coordenada sindética. Porém, quando ele vem mas também e mas ainda, ele vem com a ideia de adição. Tá? Então, é o mas também e o mas ainda. Tá? Chegamos à praia e nadamos. Dois verbos, duas orações que sobrevivem semanticamente sozinhas, né? Ligadas por uma conjunção
aditiva. Então, ela é uma oração coordenada cinética aditiva. Não faz nem deixa ninguém fazer, né? Adicionando a ideia. Não faz e não deixa fazer, né? Vivem semanticamente, né? E sozinhas e são ligadas pela conjunção aditiva. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Observe que é o como também, tá? O como também vem com a ideia de adicionar, porque o como, dependendo de como ele vem, pode ser comparativa, tá? Porém, aqui, como também é uma ideia de adição. Então, ela é uma coordenada sindética aditiva. As sindéticas adversativas, tá? Elas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou contraste. Lembre sempre, uma vai ser mais e a outra vai ser menos. Toda vez que a gente tiver ideias contrárias, uma mais, outra menos, a gente tem, lembrando que nós estamos falando de coordenadas. Subordinada, nós vamos ter outra nomenclatura. Então, se a gente sabe que aquelas orações podem ser separadas, estão dentro da categoria coordenada, e tem uma ideia contrária à outra, uma contradiz a outra, uma ideia positiva, outra negativa, nós vamos ter a adversativa. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Vamos lá. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Mais e menos. Eles iam sair, né? Só que choveu, não saiu. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Ó, ideias contraditórias. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Ligadas pelas conjunções adversativas. Tá? O que ajuda a saber as conjunções adversativas? Pelo menos duas, se decorar três, melhor. Porque quando você consegue fazer a substituição na oração pela categoria daquela conjunção, vamos supor, seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Se eu colocar uma aditiva, seu mal feito e deixou todos desanimados, não tem sentido. Então, ela não pode ser uma aditiva, né? Vamos pôr uma alternativa, ou seu mal feitio ou deixou todos desanimados. Não dá. Então, quando a gente sabe, por exemplo, eu sei o porém e no entanto, eu sei fazer essa substituição, eu tenho certeza que aquela oração é uma coordenada cinética adversativa. Então, a dica que fica aqui é saber pelo menos duas conjunções de cada tipo. Porque se houver dúvida, tá? Você substitui e vai ficar legal. Você vai entender que está certo ou não, né? A coordenada sindética alternativa. O nome já fala, ideias alternadas, né? O conectivo ou é o rei das alternativas, tá? Mas a gente tem ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja. Então, lembrando, se são orações coordenadas e trazem ideia de alternância, ou uma coisa ou outra coisa, tá? Então, tem que ter ideia de alternância, não ideia de soma. Ou a gente faz uma coisa ou fazemos outra, tá? É necessário entender essa diferença. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. A ideia de alternância. Uma hora que é vestido, uma hora que é sapato. Fale agora ou cale-se para sempre. Vai falar agora, neste momento, não vai falar mais. Duas ideias alternativas. Vou falar com ele, quer você queira, quer você não. Mesmo você querendo ou não querendo, eu vou falar. Beleza? Ideias de alternância. Oração coordenada sindética conclusiva, tá? A conclusiva e a explicativa, que é a próxima, costumam semanticamente se esbarrar, geram dúvidas. Por isso, sempre a ideia de saber duas, de preferência duas, de cada tipologia, de cada tipo de conjunção, para que, na hora que surgir dúvida conclusiva ou explicativa,
eu sei fazer essa diferença, tá? Os conectivos que coordenam as orações conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, esse pois tem que ter um grifo aí, porque o pois pode ser tanto conclusiva como explicativa, então, e consequentemente, muitas outras, tá? Fez relação de conclusão entre orações coordenadas, aquela conjunção vai ser chamada de conjunção conclusiva, e a oração de coordenada sintética conclusiva, tá? São adolescentes, logo irão namorar. Cheguei atrasado, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não o pode comer já. Vamos ver. São adolescentes. Primeira, ideia 1, né? Irão namorar, ideia 2. Isso que, se eles são adolescentes, lógico, irão namorar, ideia de conclusão, tá? Cheguei atrasada, qual que é a outra ideia? Então, vou ter que esperar para me chamar novamente. Então, outra ideia de conclusão da primeira oração, da oração que está lá na frente. Tirou o bolo do forno, agora mesmo, então, o que vai acontecer? Ele não pode comer, beleza? Eu vou voltar nela quando a gente for falar da explicativa. As orações coordenadas explicativas, o nome diz, explica a ideia anterior, tá? Quais são os conectivos que coordenam a explicativa? Isto é, ou seja, a saber, na verdade, por quê, que, olha aí o pois de novo aí, né? Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Descemos do carro, isto é, o trânsito estava parado. Se eu sei as duas e dá para substituir, eu não vou ter complicação nenhuma entender que isso aí é explicativa. Ele não atende o telefone, ou seja, ele não quer saber de nós. Ele não atende o telefone porque ele não quer saber de nós, tá? Então, ela é explicativa. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Vamos substituir por uma outra? Ela não sabe da novidade porque não disse nada, tá? Agora, vamos voltar ali. Se eu colocar assim, são adolescentes porque irão namorar. Não dá. Não dá um romance aí, não dá, né? Então, se não der, é porque ela é conclusiva. Dá para substituir por outra conclusiva, não por uma explicativa, tá? Então, quando surgir a dúvida do pois ou qualquer outra entre conclusiva e explicativa, a gente vai usar a substituição para ser uma forma de nos ajudar a entender essas diferenças. Então, só retomando. Então, nós vamos ter a aditiva, o i, nem, mas também, tá? A adversativa, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Alternativa, ou só o ou, ora, quer, ideia de alternância. Conclusiva, portanto, logo por isso, pois, depois do verbo, mas se você não decorar isso, basta saber duas da conclusiva e substituir. A explicativa, porque, que, pois, anteposto do verbo. O que também assume várias caras, como pronome relativo, como conjunção subordinativa substantiva, tá? Pode gerar também grandes problemas em compreender a relação das orações. Vale lembrar que tem concurso que irá pedir a nomenclatura exata da, da, da oração, tá? No caso da Fundação Getúlio Vargas, ela vai pedir a relação semântica, tá? Inserida no texto. Mas não é uma coisa muito intuitiva, não, tá? Ela geralmente retira um trecho do texto por exemplo, pede para você achar uma outra oração que faz a mesma relação. Você vai ter que saber fazer essa análise. É oração coordenada? Eu estou procurando uma oração coordenada sindética? Eu estou procurando uma oração coordenada sindética de qual tipo? Que faz ideia de adição, que faz ideia de ideias opostas, adversativa, faz ideia
ideias de alternativa, que é a alternativa, ela conclui, são ideias que uma conclui a outra, ou são ideias que uma explica a outra. Tá? Tudo isso tem que ser prestado atenção nas relações semânticas. E há provas que cobram a nomenclatura exata. Tá? De qualquer forma, faz-se necessário saber as relações e a ideia que acontece entre as orações. Tá? Lembrando que a gente está partindo do princípio que a sintaxe está bacana. Sujeito e predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado. Principalmente quando a gente for falar da substantiva, é preciso dominar a ideia de oração sem sujeito e verbos unipessoais. Tá? Vou fazer uma atividade aqui. A internet é o portal da nova era, mas apenas 3% da população brasileira tem hoje acesso à rede. Isso foi tirado do jornal O Globo, 9 de 7 de 2000. Analisando o emprego do conectivo mas na construção acima, é possível concluir que, além de ligar duas partes da frase, ele desempenha a seguinte função. Então, vamos lá. A internet é o portal da nova era, mas apenas 3% da população brasileira tem hoje acesso à rede. O mas é o conectivo rei, né? Ideias contrárias. Né? Então, vamos ver lá. Reafirmar o significado da primeira parte? Não, ele não tem essa ideia. Permitir a compreensão interna das duas frases? Também não. Compreender as duas frases dessa forma são geralmente orações subordinadas, tá? E aqui não temos, tá? A internet é o portal da nova era, uma ideia, e apenas 3% da população brasileira hoje tem acesso à internet, à rede. Tá? São duas ideias que estão juntas, mas sobrevivem sozinhas. Desfazer a ambiguidade de sentido da primeira parte. Ou evidenciar uma relação de sentido entre as duas partes. Tá? Ela evidencia uma relação de sentido. Tá? Por que eu não posso falar de ambiguidade? Ela não cria duplo sentido. Eu acho que a letra C, ela é bem pegadinha, tá? Mas eu não tenho uma ideia paradoxal aí, não. Eu tenho uma relação de sentido entre essas duas partes, que são opostas, o maisinho e o menusinho. Não preciso saber a nomenclatura nessa questão? Não, mas preciso saber que são orações coordenadas, por isso não me permite marcar a letra B, e preciso saber que não tem ideia paradoxal, o que não faz eu marcar a letra C, e sim a letra D. Considere a seguinte informação extraída de uma notícia de jornal. 43% dos domicílios do Brasil são inadequados para a moradia, diz o IBGE. Taxa representa 24,7 milhões dos 57,5 milhões de lares no país em 2008. Em 92, 63,2% das casas não eram consideradas adequadas. A conexão entre as afirmações foi feita com o uso do porém. Em 1992, porém, 63,2% das casas não eram consideradas inadequadas. Observa que tem um ponto, mas ele faz relação com a oração anterior, tá? Vamos ver ali. São semelhantes. Os índices eram muito altos em 92 e continuam altos em 2008. Não. Tá? Porém, é ideia adversativa, porém, entretanto, contudo. Tá? Estão em oposição, mesmo altos, os índices de 2008 revelam uma melhoria em relação a 92. Isso, ideia de oposição. São contraditórios, de novo, igual em cima, ambiguidade, não temos. Tá? As adversativas, elas não criam ambiguidade, elas não são contraditórias. Tá? Apontam para direções contrárias, revelam um retrocesso na adequação das moradias. Não, está dizendo que, apesar de crescer, teve essa outra questão. São complementares, elas não são ideias que se complementam. Quando são ideias que se complementam, elas são subordinadas. Tá? Então, olha lá.
A conjunção, porém, traz a ideia de oposição. Tá? Os dados de 2008 são elevados, no entanto, são menores que de 92, ou seja, houve uma melhoria. Parei no cruzamento, lembrei-me do garoto do porão. Se um dia eu precisasse fugir, tentaria levá-lo comigo. Queria dar a ele uma chance. Atravessei a rua e me lembrei de como eu era diferente. Apenas algumas semanas atrás. Não vacilava ao receber uma ordem, por mais incompreensível que fosse. Ler algumas páginas do diário do Dr. Bertone foi o mesmo que virar o mundo pelo avesso. Eu tinha direito à ração, casa e trabalho. Pensava que fosse feliz por isso. Enquanto desvendava a história do mundo através dos antigos jornais e pelo diário, era tomado pelo medo. Muitas vezes pensei de ter perdido a felicidade por saber tanto, mas agora eu percebo. Meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. Tá? Isso é um trecho do Canto da Ave Maldita, do Marcos Túlio Costa. Observe que Fundação Getúlio Vargas tem suas características como uma banca que faz provas diferentes para concursos diferentes, porém, ela tem mantido uma característica nas provas de português. O que ela tem feito? Em certos textos, né, pequenos trechos, e retira daquele trecho a relação sintática, normativa sintática, concordâncias, regências, ortografia, pontuação. De alguma forma, ela vai cobrar isso, mas é mais pela ideia semântica, pela relação entre as ideias. Tá? Neste mesmo texto, assinale a opção correspondente à função da conjunção mas na última linha do texto. Meses atrás eu não era feliz, apenas ignorante. Observe que isso aqui nós temos uma oração, mas agora eu percebo, 2 pontos. Meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. Mas agora eu percebo, com meses atrás eu não era feliz, não tem conjunção, tá? Mas aí vai ter na outra lá, mas apenas ignorante. Ele está pedindo só essa parte aqui. O mas apenas ignorante está fazendo uma ligação, uma ideia está ligada ao meses atrás eu não era feliz, né? Então vamos ver. O que ele quer? Assinale a opção que tem a função da conjunção mas na última. O que ela faz? Ela estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância? Sim. Opõe o tempo presente ao passado? Não. Não é ideia de oposição, aí de tempo presente e tempo passado. Observe que é uma relação semântica. Você tem que saber que é uma ideia de oposição, mas qual que é a ideia de oposição? Felicidade mais ignorância menos. Lembrem disso. Tá? Opção opõe perceber a conhecer. Complementa a ideia de felicidade com a ideia de ignorância. Não temos nada com isso, né? Nada a ver com complementação. Contrapõe a vida pregressa do narrador a uma certa noção de ignorância. Todas essas letras, A, B, C, D e E, elas têm uma relação semântica com o texto. Só que ele está perguntando o que o mas faz aí. O mas liga ideias contrárias. Qual? Felicidade e ignorância. Tá? Então, a gente fica com a letra A. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também como de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse, aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico, moderação, é altamente recomendado. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, vamos ver, a expressão, além disso, marca uma sequência de ideias. Então, vamos lá.
Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. É uma ideia de adicionar? Sim. Letra B. O conectivo, mas também inicia uma oração que exprime ideia de contraste. Mas também é um conectivo aditivo. Lembra disso que eu falei lá na frente? Cuidado com mas sozinho é adversativo, mas também é aditivo, não serve para nós. O termo como morte súbita e derrame introduz uma generalização? Não, não, pelo contrário, né? Está restringindo que tipo? Morte súbita e derrame. O termo também exprime uma justificativa? Não, também da ideia de adição. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Então, vamos lá. Nós estamos procurando fatores. Mas também problemas como morte súbita? Não. Fatores vai retomar outra ideia. Vamos ver ela aqui. Fatores, que também ajuda a diminuir o estresse, aumentar a capacidade física. Fatores. Então, não é o nível de colesterol, é diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Então, a gente tem nitidamente a letra A, né? Que marca uma ideia de sequenciação e adição. Beleza? Então, observe que tem hora que o i, o nem vai bacana, a gente vai conseguir enxergar a ideia de soma, de adição e de sequência, mas tem hora que pode-se usar outros conectivos. Tá? Então, fique atento com a ideia que relaciona uma frase à outra. Transforma o seu amador na coisa amada. Por virtude de muito imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Que, com um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma. Está no pensamento como ideia, e vivo por amor de que sou feito, como a matéria simples busca e forma. Camões, tá? É um português até com algumas diferenças, porque é Camões, tá? Essa questão caiu na fundação. A relação semântica, a relação semântica expressa pelo termo logo no verso. Não tenho logo mais que desejar. Ocorre igualmente em não se lembrou de ter um retrato do menino. E logo o retrato que tanto desejara. Vou ler todas as questões para a gente analisar. Acendia tão logo, observa que não tenho logo mais que desejar, tá? É uma ideia de conclusão. Não se lembrou de ter, não se lembrou de ter um retrato do menino. E logo o retrato que tanto desejara. Não temos ideia de conclusão. Acendia tão logo anoitecia. Quando que ele acendia? Logo que anoitecia. Um candeeiro de querosene. Não tenho ideia de conclusão. É só um ser humano. Não, é um ser humano. Logo merece respeito. Se ele é um ser humano, ele vai merecer respeito? Sim. Então, é uma ideia de conclusão? Sim. Então, vai ser essa. Vamos ver. É a letra C. Vamos ver a D. E era logo ele que chegava a esta conclusão. Essa ideia de temporal. Adoeceu e logo naquele mês, ideia de tempo. Tá? Então, é preciso entender a relação semântica. É de quê? De conclusão. Tá? Então, é a letra C. O resto é a ideia de tempo. Beleza? Vamos falar um pouquinho rapidamente das orações subordinadas, que é aquelas que dependem de outras para existir, tá? As orações subordinadas, elas são substantivas, tá? Então, as substantivas fazem função da classe morfológica dos nomes, tá? Sujeito,
objeto direto, objeto indireto, apositiva, completiva, nominal, predicativo. As adjetivas fazem a função de adjetivo, só que em forma de oração, né? E nós vamos ter só dois tipos, restritiva e explicativa, uma com vírgula, outra sem, essa é simples demais. E as adverbiais que vão ter na relação oração, na oração a função de advérbio, só que tudo em forma de oração. Lembrando que a subordinada é aquela que tem uma oração principal e ideias nas outras orações que se correlacionam com essa oração principal. Tá? Que nós vamos ter aqui? As substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, vamos ver aqui. Nas substantivas, tá? Ela tem um valor de substantivo no período, o próprio nome diz. Quais são os tipos? Subjetiva, quando aquela oração faz função de sujeito. Objetiva direta, quando aquela oração faz relação com a oração principal de objeto direto. Objetiva indireta, a oração vai relacionar-se com a principal, fazendo função de objeto indireto. A predicativa só pode acontecer com o verbo de ligação, porque ela exerce a função de predicativo da oração principal, tá? Então, é preciso relembrar aqui os verbos de ligação e qual que é a ideia do predicativo. A completiva nominal, ela faz a função de complemento de nome, obrigatoriamente do nome, tá? E a positiva, ela é a que explica, ela faz ideia de aposto, só que em forma de oração, tá? Quais são as orações adjetivas? As orações adjetivas, elas têm dois tipos, a restritiva e a explicativa. Óbvio, né? A restritiva restringe, tá? O nome. O celular que comprei no ano passado já está ultrapassado. Ou ela explica de forma mais generalizada. Este celular que comprei no ano passado já está ultrapassado. Qual que é a dica aqui? Restritiva e todas duas são introduzidas pelo pronome que, tá? Pela conjunção que. Qual que é a diferença entre restritiva e explicativa? Uso da vírgula. Usou vírgula, ela se torna explicativa. Retirou a vírgula, ela é restritiva, tá? Orações subordinadas adverbiais fazem função de advérbio. Então, vamos ver lá. Quais? Causal, de causa. Por já conhecer o caminho, eu cheguei bem rápido, né? Por que você chegou bem rápido? Porque eu já conhecia o caminho. Tá? Comparativa, ideia de comparação. A comida desse restaurante é preparada tal qual é feita a comida do restaurante vizinho. Da forma que um faz, o outro também faz. Comparação. Concessiva, a ideia de conceder algo. A festa foi divertida, apesar de ter havido alguns momentos constrangedores. Tá? Eu estou concedendo uma ideia à primeira. No caso aqui é a primeira, né? Mas é a oração principal. Condicional é uma ideia de condição, tá? Então, nós vamos ter uma relação de condição entre a oração principal e a oração subordinada. Resolvemos dar mais uma chance, contanto que ele se esforçasse também. Conformativa. Estabelece sentido de conformidade. Conforme havia combinado, entreguei os últimos trabalhos. Tá? Consecutiva, de consequência. Estabelece uma relação de consequência com a oração principal. Falava tanto que até ficou sem voz. Qual que é a consequência de falar tanto? Ficou sem voz. Final, ela traz a ideia de finalidade. Para que eu estou fazendo aquilo? Né? Trabalhamos muito. Para quê? Para viajarmos no final do ano. Lembra que aquelas perguntinhas, onde, como, quando, que a gente fazia para complementar uma oração na sua ordem normal, de advérbio, de circunstância adverbial, isso é a mesma coisa aqui. Só que a gente precisa lembrar que
ela é uma oração, não só um termo, mas é uma oração. Então, quando ela é uma oração, ela vai fazer papel de oração subordinada, adverbial, tá? Proporcional, essa eu acho que é uma das mais simples, a ideia de proporção. À medida que estudava, ficava mais inteligente. Temporal, ideia de tempo. Estabelece sentido de tempo. Abraçou a avó assim que chegou à casa dela. Tá? Uma coisa importante, eu acho que eu ainda não falei, mas eu devo ter pulado, as substantivas. Então, vamos lá. As orações substantivas. Vamos ver lá, acho que já falei tudo, restritiva, explicativa. Bom, quando a gente tem uma subordinada desenvolvida e uma reduzida, tá? A desenvolvida, ela obrigatoriamente é introduzida por uma conjunção. Então, lembra que lá em cima a gente tinha coordenada sindética e assindética. Quando ela é assindética, ela também não é introduzida por uma conjunção. Só que ela não vai ter modificação de verbo para as formas nominais do verbo, tá? E ela também faz uma relação de coordenação. Agora, se as orações não são introduzidas por conjunção, vão ter um verbo na forma nominal e fazem uma relação de subordinação, nós vamos ter uma oração subordinada reduzida. Tá? Ela precisa de ter o verbo na forma nominal. Infinitivo, particípio ou gerúndio. Ok? Então, vamos lá. Quando ela é introduzida, né, por um verbo conjugado e uma conjunção, a turma disse que estava feliz. Isso aqui é uma substantiva objetiva direta. Se eu separar, elas não vão ter ideias semânticas sozinhas. A turma disse, você vai me perguntar o quê? Né? Aí, se eu falasse com você assim, quem estava feliz? Tá? Maluca. Já a professora de português, ela está maluca. Não. Agora, juntas, a turma disse o quê? Que estava feliz. Você vai compreender perfeitamente. Então, que estava feliz, que faz a função de objeto direto, ela não sobrevive sem a oração principal. Ela é introduzida por uma conjunção que, e o verbo está conjugado. A turma disse que ele estava feliz. Agora, quando ele não é introduzida por uma conjunção e o verbo está na forma nominal, a gente vai ter uma oração subordinada reduzida. A turma disse estar feliz, né? A turma disse o quê? Estar feliz. Não temos conjunção e temos um verbo no infinitivo, ou seja, um verbo na forma nominal. Então, a mesma coisa. Estar feliz não sobrevive semanticamente sem a oração principal. A turma disse. Beleza? Então, se elas se relacionam, elas são subordinadas. Por que eu sei que são duas orações? Dois verbos, né? Então, não tem verbo conjugado, verbo na forma nominal, né? E ele não é introduzido por uma conjunção. Tá? Então, a gente vai ter uma oração reduzida, beleza? Vamos lá. Eu acho que a aula está acabando. Alex. Fernando, dá mais alguma coisa aí? Pode? Tá bom. Obrigada. Marque a oração em que o termo destacado é o sujeito. Tá? Houve muitas brigas no jogo. Eu coloquei essa questão aqui só para a gente relembrar a oração sem sujeito. E verbos unipessoais. Nesse caso aqui, nós vamos ter as orações sem sujeito. Vamos lá. Houve muitas brigas no jogo. Verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Ia haver mortes se a polícia não interviesse. Ia haver, verbo haver no sentido de existir, locução verbal do verbo haver. Né? Dois verbos, ia haver. No sentido de existir, não temos sujeito.
Observe na letra A que o houve ou ia haver são verbos que estão no singular. E o que complementa esses verbos estão no plural. Por que, que meu verbo não flexiona? Porque ele é uma oração sem sujeito. Orações sem sujeito faz com que o verbo fique sempre na terceira pessoa do singular. Faz 2 anos que não há bons espetáculos. Faz 2 anos. Por que, que não é fazem? Verbo fazer, no sentido de tempo, não, é oração sem sujeito. Então, vamos relembrar os casos de oração sem sujeito. Fenômenos da natureza, verbo haver, ou locuções do verbo haver, no sentido de existir, tá? Fazer, o do verbo fazer, ter, e estar no sentido de tempo, tá? Todos esses casos são orações sem sujeito. É importante lembrar que quando a gente tem esses casos de orações sem sujeitos, nas subordinadas, a gente vai ter o papel da oração substantiva, subjetiva, onde uma delas vai fazer a função de sujeito. Tá? Questão 2. Assinale a única alternativa em que a oração grifada não é a subordinada substantiva subjetiva. O que a subjetiva faz? Substitui o sujeito. Então, a minha oração principal ela não pode ter sujeito. Por quê? A oração que se relaciona com ela faz o papel do sujeito. Vamos ver. Foi combinado que o encontro seria aqui. Eu quero a única alternativa em que nós temos a subjetiva. Não convinha que o plano fosse revelado. Ele não sabia se iria lá hoje. Consta que ele era rei. Foi combinado, né, que o encontro seria aqui. Isso aqui é um caso de oração de sujeito indeterminado, terceira pessoa, onde o sujeito não aparece de forma explícita, mas você sabe que ele existe. Então, essa que vem atrás não pode ser um sujeito. Foi combinado o quê? Que o encontro seria aqui, né? Não convinha o quê? Que o plano fosse revelado, já direto. Ele não sabia o quê? Seria lá hoje, tá? Agora, consta, né? Letra D, né? Não temos nada que faça função, verbo unipessoal. Vamos ter uma ideia de que ele era o rei, faz função do seu sujeito, tá? Vamos ver aqui. No período, o importante é que a nossa emoção sobreviva à oração. Não, desculpa. O importante é que a nossa emoção sobreviva. A oração grifada classifica-se como o que é importante? Que a nossa emoção sobreviva. Observe que quando eu tenho um verbo de ligação, né, e o resto da oração, ou a próxima oração, que se relaciona com a principal, faz uma ideia de característica, a gente vai ter uma predicativa. Bom, tem uma que eu estou mais interessada em falar com vocês. Deixa eu ver. Essa aqui. A 7. Porque a gente precisa dar uma retomada na sintaxe, só para a gente não ficar perdido, tá? Nas orações substantivas. A tentativa de erradicação da criminalidade, descontextualizada das gravíssimas causas sociais que a produzem, é procedimento ideológico destinado a encobrir o privilégio delinquente e a culpa das classes dominantes. As expressões grifadas são, então vamos lá, a tentativa de erradicação da criminalidade, tá? E
é procedimento ideológico. Observe que o E aí faz função de verbo de ligação, tá? Então, nós vamos ter aí um predicativo do sujeito, né? A tentativa de erradicação da criminalidade é um complemento nominal de erradicação, descontextualiza das gravíssimas causas sociais que a produzem. Esse A está retomando a ideia anterior, tá? É um pronome do caso oblíquo, lembrando que o as, a, ou, as, os, me, mim, se, contigo, consigo, comigo, conosco, convosco, fazem sempre papel de objeto direto. Sempre, tá? Sempre. E o lhe ou lhes, sempre de objeto indireto, tá? Então, olha aqui, ó. Provoca também uma tosse crônica ou que ressoante capaz de denunciar à distância a moléstia que lhe dá origem, já te dá a ideia de que é um pronome do caso oblíquo, né? E vai ser sempre objeto indireto. Sempre, tá bom? Na frase, temos necessidade de leis, o termo destacado exerce sintaticamente a função de temos necessidades, né? Nós temos necessidades. Nós temos o quê? Necessidade de quê? De leis. Se a gente tem preposição, tá? A gente terá objeto indireto, tá? Fernando, Fernando, então vamos ver. Eu posso passar para morfologia? Porque nós vamos até quando, Dalete? Nós vamos até quando? Tá. Não, é porque ficou faltando um pedaço. Tá. Não, porque ficou faltando um pedaço da aula de morfologia. Tá bom. Eu só ia, como revisional, a gente ia falar rapidamente sobre. Nós já falamos de substantivo. Tá aparecendo aí? Não, né? Eu não compartilhei. Ah, ótimo, ótimo. Então, tempos verbais. Então, nós vamos falar dos pronomes. Os pronomes do caso reto e do caso oblíquo, tá? Então, nós vamos ter os pronomes do caso reto, que fazem papel de sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E do caso oblíquo, que vão fazer papéis de objeto direto e indireto, tá? Me, te, se, me, mim, comigo, contigo, consigo, e o lhe e o lhes, tá? Os pronomes possessivos fazem ideia de posse. Meu livro, meu caderno. Os demonstrativos. Esse, este ou aquele. Este está perto de quem fala, este está perto de quem ouve, e aquele está distante dos dois. Qual que é o importante do pronome demonstrativo? No uso de uma questão discursiva. Tá? A gente vai usar esse para algo já dito anteriormente no texto, e este para aquele que ainda não foi dito, está introduzindo uma ideia nova, tá? Os pronomes de tratamento Vossa Senhoria, Vossa Excelência, lembrando que eles sempre são na terceira pessoa do singular, tá? Os pronomes indefinidos, tudo, ninguém, alguém, tá? Os pronomes relativos,
que, qual, onde e cujo, tá? E os pronomes interrogativos que fazem função de pergunta. Quem, quando, tá? As preposições, elas fazem ligação entre duas palavras, tá? Porque quando elas fazem conexão entre duas orações, elas serão conjunções, mas quando elas ligam dois termos na mesma oração, criando uma ideia entre eles, é uma preposição, tá? E é importante lembrar que a preposição vai estar presente no complemento nominal e no objeto indireto. Tá? As preposições têm ideia de finalidade, de lugar, de instrumento, de modo, de causa, de tempo, de distância, que lembram as subordinadas adverbiais, claro, né? Porque elas fazem uma ligação entre as palavras. Numerais. A classe de morfologia que determina a quantidade são os cardinais, ordinais, fracionários, coletivos e multiplicativos. Aqui também vale para a regência verbal que o coletivo, apesar de ter ideia ampla, seu verbo sempre vai estar na terceira do singular. E temos que lembrar que números do 1 ao 10, quando a gente vai escrever, eles têm que ser por extenso, obrigatoriamente, sim, tá? Eu vou falar de cada caso desses, de fracionários, ordinais, quando desaparece, na concordância verbal e nominal. Tá? As interjeições são aquelas usadas pelo ponto de exclamação, tá? E são aquelas, principalmente, usadas nas onomatopeias também, né? E tem essas ideias aí todas, tá bom? As conjunções são importantes, a gente saber as conjunções por conta das orações coordenadas e subordinadas, tá? E os tipos dessas conjunções, tá? Aí eu pus um quadro aí, mas a gente tem que lembrar que a gente vai ter coordenada e subordinada e as relações entre elas que vão determinar a ideia semântica, tá? Lembrando que no Getúlio Vargas, a gente vai lembrar que a banca sempre, na maioria dos casos, né, tem aparecido assim nas últimas provas, de forma até bem recorrente, a ideia entre a relação entre os termos, mas na ideia linguística e semântica da coisa, tá? O que não impede de pedir uma nomenclatura, mas não é muito a cara da banca, não. Tá? Temos que lembrar também que é um fator de correção. Tá? Então, vamos lá. Para outros concursos. O mesmo tipo de conjunção que substitui os dois pontos em e apesar das promessas de que o crescimento do PIB reduziria a pobreza, as desigualdades econômicas mantêm-se. A cada 160 milhões produzidos no mundo, só 60 centavos chega efetivamente aos mais pobres. Pode ser aplicado. O que eu estou procurando aí? Olha onde estão meus dois pontos. O PIB reduziria a pobreza, as desigualdades econômicas, mantém-se, dois pontos. A cada, né? Então, o que a gente pode substituir aí? Aí tem uma ideia de explicação, tá? Posso substituir pelo pois? Posso. Por que eu sei que é explicação? Substitui pelo porquê aí. O crescimento do PIB reduziria a pobreza, as desigualdades econômicas mantêm-se porque a cada 160 milhões produzidos no mundo, só 60 chega definitivamente aos pobres. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero uma ideia de explicação. Os economistas só alimentam um propósito, poupar os recursos ambientais. Vamos colocar aí por quê? Os economistas só alimentam um propósito. Por quê? Poupar os recursos ambientais. Cabe? Não. Hugo Penteado disse: a Terra é finita e a economia clássica sempre ignorou essa verdade elementar. Hugo Penteado disse: por que a Terra é infinita e a economia não é esquisito? Então não cabe.
Os economistas apontam os vícios das empresas. 2 pontos. O desperdício de matérias-primas estimula o consumismo e a obsolescência programada. Os economistas apontam os vícios das empresas, pois, ou porque o desperdício, tá, não tem ideia de explicação. Onde que tem essa ideia? A economia não é exatamente nova. Seus princípios exponenciais começaram a surgir na década de 70. Por que a economia não é exatamente nova, né? A ecoeconomia não é exatamente nova, porque seus princípios começaram a surgir na década de 70. Analise o uso das conjunções destacadas no seguinte trecho. A língua, no entanto, é um objetivo privilegiado nessas discussões, porque é o meio coletivo básico e, por assim dizer, universal de expressão. Acerca desses usos, é correto afirmar que, observa que a gente está pedindo o no entanto e no porquê, tá? O no entanto vai assumir ideia de oposição, né? E a outra uma ideia de causa. Então vamos ver. A primeira conjunção foi selecionada para carregar valor conclusivo e a segunda de explicação. Acabei de dizer que é opositivo. A conjunção, no entanto, tem valor condicional. É uma condição? Não. Sendo equivalente a um contato. Já a conjunção porque é causa? Não, é explicação. A primeira conjunção presta-se perfeitamente a expressar o valor opositivo que o autor queria dar às suas ideias. Isso aí. No entanto, porém, entretanto, todavia. E a segunda conjunção porque, né, de valor explicativo. Tá? E tem uma posição fixa. Ok. A primeira conjunção, no entanto, de valor temporal, não, a gente sabe que não é, tem posição móvel no enunciado, e a segunda conjunção, porque tem um valor explicativo. A primeira parte do enunciado está errado, tá? O mesmo. Para frente. Olha aí as conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas são as integrantes, que, se, como, tá? As adverbiais causais, as consecutivas, as finais, as temporais. Vou até voltar para falar cada um. A ideia de causa, né? Por quê, que, por quanto, visto que. As consecutivas, consequência, uma ideia explica consequentemente a outra, tá? E é que, tanto que, tão que, de forma que. As finais, a fim de que, para que, tá? As temporais, quando, enquanto, agora que, logo que, lembra que nós temos uma questão de logo, né? As condicionais, a condição, se, caso, desde, salvo, se, desde que, exceto, se, tá? As concessivas, com ideia de contraste, né? Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que. As comparativas, como, assim, tal, qual. As conformativas, conforme, que é a ideia de conformidade, né? A primeira já mata para a gente assim, essa ideia. Conforme, como, consoante, segundo. E as adverbiais proporcionais. A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais que. Tá? Vamos ver aqui. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais complexos. Aí estou. O calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesmo cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa. Olhando o calmo horizonte, como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, tá? Então, vamos ver lá. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para cima, criados, vão procurar. O calor era forte, que estavam mais o vento batendo na cortina, quisesse, podia enxergar, tá? Então, vamos ver.
Ela quer o conectivo mas, que traz a ideia de compensação, está calor, mas tem vento, né? E a outra é usada para enfatizar as sementes que tinham uma mão. Tá? Vamos ver lá. Expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto? Não. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão? Não. Ocupa posição fixa, sendo inadequado se o uso na abertura das frases. Posso usar o mas no início de frase, não tem nenhum problema. Aliás, eu tenho visto essa proposição, ou como a gente fala, destrator, né, que não é a questão certa, a opção certa na questão, eles têm uma certa frequência em perguntar se o conectivo ou a conjunção ela pode mudar de lugar, tá? A maioria delas, sim, não tem problema. Inclusive, podemos ter um ponto final com início na outra oração, mas elas serem relacionadas uma com as outras, tá? Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso? Sim, acabei de falar. Uma é a ideia de compensação, né? Ou de oposição, se você quiser, para calor, mas tem vento, ideia positiva para negativa. E o outro, enfatizar que não está na mão. Tá? São ideias semânticas, sim. Tá? Vamos ver. Podem acusar-me, dois pontos. Estou com a consciência tranquila. Os dois pontos do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre duas orações pela conjunção. O que ele causa aqui? Ó? Podem acusar-me. Estou com consciência tranquila. Essa é uma ideia de explicação. Pode me acusar. Por quê? Porque eu estou com a consciência tranquila. Tá? Então, portanto, a ideia de oposição não serve e ideia de adição como ideia de comparação, pois é uma ideia de explicação, tá? Então, é a letra D. Agora, importante, os advérbios, eles têm a função de modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, tá? Eles são aqueles das orações subordinadas adverbiais, tá bom? Os advérbios são classificados conforme o contexto e as circunstâncias que expressam. Então, nós vamos ter dúvida, modo, afirmação, negação, intensidade, tempo e lugar, tá bom? Quais são os principais advérbios? De dúvida, talvez, acaso, porventura, provavelmente. De intensidade, muito, pouco, aquela que mede quantidade, né? Bem, mal é o modo. Depressa, devagar, vagarosamente, né? De lugar, aqui, ali, abaixo, acima, diante, além, atrás. De tempo, agora, amanhã, cedo, tarde. Afirmação, sim,